Você acha justo ser obrigado a contribuir por mais de 40 anos todos os meses com uma parte do seu salário? E quando finalmente chega a hora de descansar, descobrir que a aposentadoria, muitas vezes, não paga nem o plano de saúde? E se eu te dissesse que, no Brasil, a esmagadora maioria dos aposentados não consegue viver da própria aposentadoria? Eles acabam dependendo da família, de ajuda externa, ou são forçados a continuar trabalhando para sobreviver. Você cresceu ouvindo uma história bonita. Disseram que, se você fosse um bom cidadão, trabalhasse duro, pagasse seus impostos e contribuísse todos os meses, o governo cuidaria de você quando o corpo cansasse. Chamaram isso de segurança. Chamaram isso de direito adquirido. Mas olhe ao seu redor. Olhe para a fila da farmácia no dia do pagamento do benefício. Olhe para os idosos que continuam trabalhando, não por paixão, mas porque o dinheiro do remédio compete com o dinheiro do mercado. Aquilo não parece descanso. Aquilo parece desespero silencioso. A verdade brutal é que você assinou um contrato invisível com um sistema que nunca prometeu manter o seu padrão de vida, apenas garantir a sua sobrevivência. Existe uma diferença abismal entre viver com dignidade e simplesmente não morrer de fome. E é nesse espaço que a maioria dos sonhos de aposentadoria é destruída. Neste vídeo, nós vamos rasgar esse contrato. Não vamos discutir política ou reforma. Vamos discutir matemática, realidade e sobrevivência. Você vai entender por que delegar o seu futuro a uma planilha estatal é uma das apostas mais arriscadas que existem. E principalmente o que precisa ser feito agora, enquanto você ainda tem força produtiva, para não se tornar apenas mais um número na estatística da dependência. Se você já sente que essa conta não fecha e quer assumir o controle antes que seja tarde, se inscreva no canal. A sua verdadeira aposentadoria não começa no governo. Começa na sua mente. Tudo começa com uma promessa silenciosa, repetida tantas vezes que se tornou uma verdade absoluta na nossa cultura. Desde cedo, o roteiro foi entregue pronto nas nossas mãos. Vá para a escola, tire boas notas, consiga um emprego seguro com carteira assinada e contribua. A ideia vendida era a de que a vida funcionaria em 3 atos simples: aprender, produzir e, finalmente, descansar. Nós compramos essa ideia porque ela é confortável. Ela nos oferece uma anestesia psicológica poderosa. Quando você acredita que existe uma instituição maior, um pai-estado, cuidando do seu futuro, você se sente autorizado a desligar o cérebro. Você para de se preocupar com o longo prazo. Afinal, o desconto já vem na folha de pagamento, o sistema já está recolhendo a parte dele, então a sua parte está feita. É como se, ao pagar o boleto do INSS, você estivesse comprando o direito de não pensar mais no assunto. A grande armadilha dessa promessa é que ela criou uma geração inteira de trabalhadores que terceirizou a responsabilidade pela própria vida. Nós fomos treinados para sermos excelentes funcionários, para cumprir horários e entregar metas para os outros, mas fomos condicionados a ser completamente passivos em relação ao nosso próprio destino financeiro. Acreditamos que a aposentadoria seria uma linha de chegada mágica, onde todos os problemas desapareceriam e viveríamos um eterno domingo. Só que ninguém te avisou que o mapa que te deram estava desatualizado. Esse modelo de trabalhar, contribuir e receber foi desenhado em uma época em que as pessoas viviam menos e havia muitos jovens trabalhando para sustentar poucos idosos. Hoje a pirâmide inverteu, a expectativa de vida aumentou e a conta parou de fechar. Você continua seguindo o roteiro dos seus avós, mas o mundo em que você vive não tem mais espaço para essa ingenuidade. Você está depositando sua fé em um sistema que foi desenhado para um mundo que não existe mais. E aqui, a situação fica ainda mais grave, porque essa promessa não é apenas um mapa antigo, ela é um contrato unilateral que você nunca teve a opção de negociar. Pense comigo, em qualquer acordo sério no mundo civilizado, 2 partes sentam, definem as regras, assinam e ambos são obrigados a cumprir o que está no papel. Se uma das partes decide mudar as regras no meio do caminho, isso se chama quebra de contrato. Cabe processo, cabe indenização.
Mas com a Previdência Social, a lógica é outra. Você é obrigado a entrar no jogo. O desconto no seu salário é compulsório, não é um convite. E o pior, as regras de saída, ou seja, quando você vai receber e quanto vai receber, não estão gravadas em pedra. Elas estão escritas a lápis na mão de quem governa. Você passa 30, 35, 40 anos pagando. E durante esse tempo, quantas vezes as regras já mudaram? A cada crise fiscal, a cada rombo nas contas públicas, a solução é sempre a mesma: aumentar o tempo de contribuição, aumentar a idade mínima ou diminuir o valor do benefício. É como se você estivesse jogando uma partida de futebol, onde o juiz muda o tamanho do gol e a duração do tempo toda vez que o time da casa está perdendo. Não se trata de criticar este ou aquele governo. Trata-se de entender a natureza do bicho. O sistema funciona sob a lógica de repartição simples. Quem trabalha hoje, paga para quem está aposentado hoje. Não existe um cofre com o seu nome onde o seu dinheiro está rendendo juros compostos. O dinheiro entra e sai no mesmo mês. E como a população está envelhecendo e nascendo menos gente, a conta matemática se torna impossível. O resultado disso são as reformas. E não se iluda, haverá outras. A aposentadoria que você projeta hoje, com as regras de hoje, muito provavelmente não existirá quando chegar a sua vez. Você está baseando o planejamento das suas últimas décadas de vida em um direito que pode ser alterado por uma canetada legislativa a qualquer momento. Você não tem um contrato de garantia, você tem apenas uma expectativa de recebimento. E viver de expectativa é o caminho mais rápido para a frustração. Agora, precisamos ser frios. Vamos olhar para a engenharia da coisa. Muita gente reclama que o INSS paga mal, que é injusto. Mas a verdade é ainda mais dura. O sistema não falhou. Ele está funcionando exatamente como foi projetado. O INSS não foi desenhado para ser um plano de liberdade financeira. Ele foi desenhado como um seguro contra a miséria social. A função dele é garantir que na velhice você tenha o mínimo absoluto para não passar fome. Note a ênfase na palavra mínimo. Ele foi feito para a subsistência, não para a dignidade. Existe um abismo entre o que você ganha hoje, no auge da sua carreira, e o que o governo vai te devolver lá na frente. O nome técnico disso é taxa de reposição, mas na prática o nome é queda brusca de padrão de vida. Para quem ganha 1, 2 salários mínimos, a diferença é pequena. Mas se você ganha um pouco melhor, se construiu um conforto maior para sua família, a queda é brutal. O teto do INSS é uma miragem que poucos alcançam. E mesmo esse teto, hoje, mal cobre os custos reais de uma vida confortável em uma grande cidade. E aqui entra um detalhe cruel que ninguém te conta na hora de assinar a carteira. A inflação do idoso é diferente da inflação oficial. O governo reajusta o benefício com base em índices gerais de preços. Mas o custo de vida de quem tem mais de 60 ou 70 anos não segue o preço do arroz ou da passagem de ônibus. Ele segue o preço do plano de saúde e dos remédios. E, historicamente, a inflação médica sobe muito mais rápido que a inflação comum. Isso significa que a cada ano que passa, o seu benefício compra menos saúde. O seu poder de compra é corroído silenciosamente. Você entra na aposentadoria achando que tem uma renda estável, mas na verdade tem uma renda que encolhe diante das suas necessidades reais. O sistema te entrega um valor fixo, mas a vida te cobra um valor crescente. Se você já percebeu essa diferença, se conhece alguém que se aposentou e viu o padrão de vida despencar no dia seguinte, comenta aqui embaixo. Eu conheço essa realidade. É importante ver que isso não é uma teoria, é o que está acontecendo agora com milhões de brasileiros. Mas o prejuízo financeiro não é a pior parte dessa equação. O verdadeiro custo não é medido em reais, é medido em vida. O sistema te convenceu a fazer uma troca terrível, vender os seus melhores anos, o auge da sua energia, da sua saúde e da sua criatividade, em troca de uma promessa de descanso no final da linha. Pense na crueldade matemática disso. Você passa 35, 40 anos acordando com o despertador, engolindo sapo, enfrentando o trânsito, deixando projetos e sonhos pessoais na gaveta para depois.
Tudo isso sustentado pela ilusão de que um dia você vai se aposentar e finalmente aproveitar a vida. Você suporta o insuportável hoje, esperando o paraíso amanhã. Mas quando esse amanhã finalmente chega, quem é você? O tempo cobrou seu preço. A energia vital para viajar, para aprender coisas novas, para empreender ou simplesmente para brincar com os netos, já não é a mesma. Muitas vezes, o grande prêmio por uma vida inteira de trabalho é a liberdade de ficar sentado no sofá porque o corpo já não aguenta grandes aventuras. É uma aposta macabra. Você está apostando que vai sobreviver à corrida dos ratos com saúde suficiente para usufruir do que sobrar. Mas quantos você conhece que trabalharam a vida toda sem parar e 6 meses depois de pegar a carta de aposentadoria, adoeceram ou faleceram? Parece que o corpo, acostumado a funcionar apenas no modo de sobrevivência, entra em colapso quando a engrenagem para. O sistema extraiu o melhor do seu suco e te devolveu apenas o bagaço. Esperar pelo INSS para começar a viver de verdade é decidir viver apenas a rebarba da própria existência. Reaceitar que a sua vida só pertence a você quando ela já não tem mais valor produtivo para o mercado. E se isso não te assusta, se isso não te faz querer buscar uma alternativa agora, então a anestesia do sistema funcionou perfeitamente em você. Se esta mensagem está fazendo sentido, se está tirando a venda dos seus olhos, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam acordar antes que o tempo acabe. E o cenário fica ainda mais sombrio quando a porta de casa fecha e a realidade se instala na mesa da cozinha. O que ninguém te mostra nos comerciais de previdência privada ou nas propagandas do governo é a humilhação silenciosa da dependência. Imagine a cena. Você trabalhou a vida inteira, pagou suas contas, sustentou sua família com orgulho. Você era o provedor. E de repente, na fase em que deveria estar desfrutando da colheita, você percebe que a conta não fecha. O benefício cai na conta, mas o boleto do plano de saúde, que sobe absurdamente por faixa etária, engole metade da sua renda. O resto vai para a farmácia e para o mercado, onde os preços nunca param de subir. E aí acontece a inversão mais dolorosa de todas. Aquele que sempre cuidou passa a precisar ser cuidado financeira e materialmente. Você se vê obrigado a pedir ajuda aos filhos. Filhos que muitas vezes também estão lutando para sobreviver em um mercado difícil, tentando criar os próprios filhos. Você se torna, na sua própria cabeça, um peso, um fardo financeiro para as pessoas que você mais ama. Essa é a ferida que não sangra, mas dói na alma. Ter que escolher entre comprar o remédio da pressão ou comprar a carne para o almoço. Ter que aceitar viver de favor na casa de parentes porque o aluguel ficou insustentável. Ver o seu padrão de vida encolher ano após ano, cortando pequenos prazeres, cortando a TV a cabo, cortando o passeio de fim de semana, até que a vida se resume a acordar, tomar remédio, ver TV aberta e dormir. Isso não é descanso. Isso é uma sentença de prisão domiciliar por falta de recursos, e a culpa não é do destino. É o resultado matemático de confiar cegamente em um sistema que nunca foi projetado para garantir a sua autonomia, apenas a sua subsistência mínima. A velhice sem dinheiro não é apenas desconfortável. Ela é uma agressão diária à sua dignidade. Talvez agora você esteja sentindo um peso no peito, um gosto amargo na boca. É normal. A verdade, quando chega, não pede licença. Mas entenda, esse desconforto é o início da sua libertação. Enquanto você acreditava na fantasia da proteção estatal, você era apenas uma vítima passiva na fila do abate. No momento em que você enxerga a armadilha, você ganha o poder de desarmá-la. A mudança de chave acontece quando você aceita uma verdade dura. Ninguém está vindo te salvar. Não existe um político, uma lei ou um milagre econômico a caminho. Você está por conta própria. E por incrível que pareça, essa é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se depende de você, então é possível. Isso não significa que você deve largar seu emprego amanhã ou sonegar impostos. Significa uma mudança de postura interna e radical. Você precisa parar de encarar o desconto do INSS como uma poupança garantida.
e começar a vê-lo como ele realmente é, um imposto a fundo perdido. Se algum dinheiro voltar para você lá na frente, ótimo, será um bônus para comprar o pão. Mas o seu teto, a sua dignidade e o seu oxigênio financeiro precisam vir de outra fonte. Você precisa se tornar o gestor soberano da sua própria vida. A aposentadoria real não é uma data no calendário aos 65 anos, nem uma carta de concessão do governo. A aposentadoria real é um estágio financeiro. É o momento em que os ativos que você construiu, seus investimentos, seus negócios, sua renda passiva, pagam o seu custo de vida. Pode ser aos 60, aos 50 ou aos 40. Quem define não é o ministro da Economia, é a sua taxa de poupança e a sua inteligência financeira. Comece a jogar o jogo do comprar tempo. Cada real que você deixa de gastar em bobagens para impressionar os outros e investe em algo que gera valor, você não está apenas guardando dinheiro. Você está comprando horas da sua liberdade futura. Você está comprando o direito de dizer não a um chefe tóxico. Está comprando o direito de envelhecer na sua própria casa, com os melhores médicos, sem depender da boa vontade de ninguém. A saída do sistema começa na mente. É parar de viver no automático, rezando para que o futuro seja generoso, e começar a construir a sua própria rede de segurança, tijolo por tijolo, enquanto você ainda tem força nos braços. Para concluir, quero que você grave isso. Nós não estamos falando apenas de dinheiro, de previdência ou de taxas de juros. Estamos falando da única moeda que não se recupera, o seu tempo de vida. Você viu hoje que a promessa que te fizeram na infância é um cheque sem fundos. Viu que o contrato invisível do INSS foi desenhado para te manter na linha da sobrevivência, nunca da prosperidade. Viu que o custo de delegar seu futuro é acordar um dia, velho e cansado, percebendo que você trabalhou para todo mundo, para o governo, para o banco, para o patrão, menos para você mesmo. Por isso, a partir de hoje, mude o seu propósito da sua vida. O objetivo mais importante da sua existência, acima de trocar de carro, acima de reformar a casa, acima de impressionar vizinhos, deve ser conquistar a sua liberdade. A sua liberdade não é um luxo, é uma necessidade urgente. A sua verdadeira aposentadoria é o dia em que você acorda e sabe que nenhum boleto tem o poder de tirar sua paz. É o dia em que você trabalha porque quer, cria porque gosta e vive porque escolheu, não porque é obrigado a vender suas horas para comer. Transforme a busca por essa liberdade na sua obsessão positiva. Porque uma vida sem liberdade não é uma vida, é apenas uma longa e lenta manutenção biológica. Você tem a capacidade, a força e agora a clareza para mudar esse destino. Não espere o governo, não espere a crise passar. Seja você o engenheiro da sua própria saída. Se este vídeo foi o despertador que você precisava, se ele te incomodou da maneira certa, então faça a sua parte nessa troca. Curta o vídeo para mostrar ao sistema que você está acordado. Se inscreva no canal, porque aqui nós não damos tapinha nas costas, nós entregamos o mapa da fuga. E compartilhe isso com aquela pessoa que você ama e que não quer ver dependente de ninguém na velhice. E agora o próximo passo lógico. Você já sabe do que precisa fugir, mas precisa saber exatamente quanto custa para sair. Muita gente trava porque acha que precisa de milhões inalcançáveis, mas a verdade é surpreendente. Clique neste vídeo que está na tela agora. A verdade que ninguém te conta. O preço da liberdade é muito menor do que você imagina. A resposta está lá e é muito mais acessível do que te disseram. Te vejo lá.